Olá, direto da redação do Jornal Diário de Teresópolis e Diário TV, atualizando a situação do nosso município, começando mais uma semana nesse monitoramento do novo coronavírus em Teresópolis. E segundo dados divulgados pelo Gabinete de Crise da Prefeitura, atualizando as informações com dados da Secretaria Municipal de Saúde, já são 357 casos confirmados em Teresópolis. Nosso município dispara entre os municípios da região serrana com o número de casos de Covid-19 confirmados, enquanto em Petrópolis são 218, em Teresópolis já são 357. A gente vem falando diariamente aqui dessa escalada do coronavírus, mas, infelizmente, a situação só piora. Em Nova Friburgo, para se ter uma ideia, são 75 em Nova Friburgo, 218 em Petrópolis e em Teresópolis, 357 confirmações. Outro dado desse boletim da Prefeitura que preocupa bastante é em relação às internações, 100%, tanto leito clínico quanto leito de UTI, todos ocupados. 26 leitos clínicos e 17 leitos de UTI. Nesses de UTI, 15 pessoas entubadas. Situação colapsou nos leitos em Teresópolis. A gente vem falando há tanto tempo disso e muita gente, infelizmente, não levando a doença a sério. 17 leitos de UTI, 15 entubados, lembrando que são todos leitos SUS. Nesse quadro de internação ainda pode ter muita gente ainda que tem plano de saúde, são leitos diferenciados, cujos números os hospitais ainda não informaram. Segundo a Prefeitura, 80 pacientes recuperados, desses 357. Esse número não mudou ainda porque precisa de um segundo exame para confirmar se a pessoa foi realmente curada. E em relação às mortes, o quadro também é alarmante. 8 mortes já confirmadas, o último, um homem de 55 anos, morador de Motas, e outros 7 óbitos estão sendo investigados. Temos um segundo banner aqui da Prefeitura, do painel Covid, onde é possível ter mais informações sobre a situação da doença em Teresópolis. Olha só ali o gráfico ali, azul e o vermelho. O azul, leitos UTI, 17 ocupados, está lá, 100%. O outro, leitos clínica médica, 100% também. Então é só entrar lá, pesquisar painel Covid-19 Teresópolis, você chega até esse banner atualizado. E está ali o gráfico, a linha vermelha de confirmações, como subiu, como deu um salto do começo de abril para cá. Os bairros agora já são 59 bairros ou localidades com registros de coronavírus, da Covid-19. Muitas localidades do interior também. Os 5 primeiros nessa lista: Várzea, 36 ocorrências, Agriões, 26 confirmações, Alto, também 26 confirmações, e o bairro da Tijuca tem 18, e São Pedro, bairro mais populoso do município, onde, consequentemente, a preocupação é maior dessa transmissão da doença. Já são 16 casos confirmados. Lembrando que na lista de suspeitos da Prefeitura, na cidade de modo geral, ainda há 163. Tem gente que não fez o teste ainda, tem gente que é assintomática, então é realmente para se preocupar, porque senão ficará muito difícil a gente sair dessa questão de medida restritiva, de quarentena. Existe já a possibilidade de lockdown em Teresópolis, justamente por conta desses números. Ali no outro cantinho, no outro extremo do gráfico, a faixa etária aí dos pacientes confirmados. São 12 crianças com idade até 9 anos. 12 crianças com idade até 9 anos, e a faixa etária que tem maior número de casos agora é de 30 a 39 anos, com 81
casos confirmados do novo coronavírus. Para ter mais informações sobre esse gráfico, só acessar lá painel Covid-19, você vê todos esses detalhes. E no último fim de semana, por conta dessa ocupação, 100% dos leitos que foram contratados pela Prefeitura no Hospital São José e no HCT, consequentemente, onde foram parar as pessoas com suspeita do novo coronavírus, na unidade de pronto atendimento, a UPA. Se não tem vaga no hospital, é para lá que vai, né? Tem suspeita e fica aguardando lá na UPA. Tanto que a Prefeitura anunciou que nesta terça-feira, a partir desta terça-feira, a pediatria já nem funciona mais na UPA. Precisou de pediatria, vai para a Beneficência Portuguesa. Inclusive, estamos agendando uma entrevista com a direção da Beneficência Portuguesa sobre essa mudança no atendimento. Entramos em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura na tarde desta segunda-feira e fomos informados em relação aos números lá da UPA, número de pessoas na UPA, que são 11 pessoas aguardando transferência, ou seja, estão lá no leito, precisando de um leito no hospital, não tem mais no HCT, não tem mais no São José, 11 aguardam transferência e outras 5 passavam por atendimento por suspeita de coronavírus, isso na tarde desta segunda-feira. Na edição de terça-feira do Jornal Diário de Teresópolis, uma reportagem sobre essa questão dos leitos. Ainda segundo a assessoria de comunicação da Prefeitura, no caso da UPA, todos os pacientes que chegam lá com a suspeita da Covid-19 ficam em uma sala separada, tendo os cuidados de isolamento que são previstos. Esse é o quadro dos números aqui do novo coronavírus. Havendo qualquer atualização, você confere imediatamente aqui na barrinha de notícias da Diário TV. No fim de semana, começou a valer um decreto municipal obrigando a utilização de máscaras em Teresópolis. Inicialmente, era ônibus, supermercado, estabelecimento comercial de um modo geral. Agora, em qualquer lugar, em via pública, é preciso estar de máscaras. Nosso cinegrafista Ricardo Abreu percorreu hoje algumas ruas do centro da cidade para ver como é que estava essa situação. Felizmente, a grande maioria das pessoas, utilizando máscaras conforme determina esse decreto assinado pelo prefeito Vinícius Clausen na semana passada. Mas ainda tem gente que não está utilizando a máscara, não está se protegendo. E em entrevista aqui na Diário TV na semana passada, inclusive, o secretário municipal de saúde, Antônio Henrique, falou que nesse primeiro momento não haverá multa para quem não estiver utilizando a máscara em via pública. Porém, se continuar acontecendo o desrespeito, pode aí acontecer igual Niterói, né, que estipulou uma multa de R$ 180 para quem estiver sem máscara. Essas imagens feitas hoje no centro da cidade, infelizmente, repetindo, muita gente, né, a grande maioria utilizando máscara, mas ainda tem bastante gente que não está utilizando o equipamento ou está levando só para entrar no comércio, utilizando de maneira inadequada. É preciso colocar a máscara no rosto certinho, cobrindo nariz e boca, porque a máscara ajuda bastante a evitar essa propagação do coronavírus. É melhor usar máscara agora, que é um acessóriozinho bem leve, do que precisar usar um respirador daqui a pouco. E pior do que precisar até utilizar um respirador é precisar e não ter. Só para ter uma ideia da importância desse EPI, das máscaras, o HCT divulgou um bannerzinho, um gráfico, em relação ao perigo de contaminação, né? Quais são os locais que têm maior chance de você se contaminar com a Covid-19. Lugares com maior risco de contágio. Logicamente, lá no topo, os hospitais, porque lá nos hospitais chegam os suspeitos, os confirmados, o pessoal da linha de frente atendendo diretamente essas pessoas, inclusive só da rede municipal, segundo informado pelo secretário na sexta-feira, só da rede municipal são 32 pessoas da linha de frente, da área de saúde, médico, enfermeiro, motorista, o pessoal todo que trabalha na área de saúde.
Então, olha só, dos hospitais lá na lista, risco altíssimo. Aí você fala, mas eu não vou ao hospital, não preciso ir ao hospital, então não vou utilizar a máscara. Olha só o que vem logo depois, também no vermelho. Transporte público, bancos e lotéricas, elevadores. Aí aqui embaixo uma faixa de locais que não estão funcionando nesse momento, né? Cinemas, academias, feiras livres, supermercados e restaurantes. Os consultórios médicos parcialmente, drogarias, vias públicas, veículos e casa lá embaixo. Ou seja, o risco baixo, o menor risco é ficar em casa. Se você puder, né? Nem todo mundo pode ficar em casa, mas se você puder ficar em casa, puder fazer home office, você está fazendo a sua parte para ajudar Teresópolis a sair desse deserto que se arrasta e a cada semana a situação parece ficar mais preocupante. Só para se ter uma ideia, como ainda tem muita gente que continua desrespeitando e contribuindo para que o coronavírus continue propagando, no fim de semana a prefeitura fez uma nova operação choque de ordem fiscalizando bares e aglomerações na cidade e encontrou, com a informação, a repórter Paola Oliveira. Olá, a operação de choque de ordem aqui de Teresópolis é formada por fiscais da prefeitura que têm atendido denúncias de estabelecimentos, de bares que estão agindo de forma irregular, atuando de forma irregular, formando aglomeração de pessoas. Neste final de semana, a prefeitura atendeu algumas denúncias e visitou alguns bairros. Entre eles estão o bairro de São Pedro, Morro dos Pinheiros, Meudon, Quinta Lebrão, Albuquerque, Pimentel e Frades. Esses lugares tiveram denúncias de estabelecimentos que formaram aglomeração de pessoas. O local foi visitado e todos os bares que foram fiscalizados também tiveram que interromper as suas ações e se manter fechado. A ação da prefeitura foi muito bem vista nas redes sociais e tiveram bastante comentários. O comentário aí que a gente vai ressaltar agora é do Marco Queiroz. Ele parabenizou a ação e falou que a fiscalização deve ser feita também lá no bairro de Santa Cecília, que segundo ele tem sido uma festa. Já a Janete Ventura, ela falou que a ação também deve ser feita em todos os bairros, que tem que ser feito mesmo e que lá no bairro do Imbiú tá ficando tudo lotado. O Cali Austin lembra que a ação também deve ser feita aí no centro da cidade, que existem lojas também na várzea que não estão atendendo às regulamentações. Já o José Matos lembra que temos sim que denunciar. Então, você que queira fazer a sua denúncia, você pode estar fazendo através do aplicativo eOuve e também através do número WhatsApp de segunda a sexta, no horário de 9 da manhã às 6 da tarde. O número é o 981 26 40 38. Lembrando, 981 26 40 38. Então, essa e mais informações você encontra na nossa página do Facebook, na nossa página do Instagram e também no nosso site netdiario.com.br. Paola Oliveira para Diário TV. A Caixa Econômica anunciou nesta segunda-feira que está pronta, que está tudo certo para que aconteça o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial. Porém, que o calendário desse pagamento, o cronograma, ainda está nas mãos do governo federal. A informação veio do vice-presidente da Caixa, Paulo Henrique Ângelo. A Caixa ela está preparada para iniciar o pagamento da segunda parcela a partir de todas as medidas que nós adotamos e que resultaram em resultados práticos. Esperamos que a segunda parcela tenha um pagamento ainda mais tranquilo. Quanto ao calendário, esta divulgação será feita pelo governo federal e a Caixa aguarda esta divulgação para aí sim passar a detalhes operacionais deste pagamento. Nós estamos aguardando a divulgação da segunda parcela. Neste momento ainda estamos efetuando o pagamento da parcela 1. Então, tão logo a segunda parcela, o cronograma seja divulgado, entendo que novas informações a respeito da terceira sejam tratadas na sequência. Estamos agora focados em finalizar o pagamento da parcela 1
e assim que o governo federal divulgar o calendário da parcela 2, a Caixa prestará as informações operacionais deste pagamento. Um dos 80 teresopolitanos que está nessa lista de pacientes recuperados da Covid-19 é o professor de jiu-jitsu Rafael Macário de Lima. Mostramos aqui um vídeo dele no hospital, mostramos ele saindo do São José, onde ele chegou a ficar entubado, e agora ele gravou uma mensagem que está sendo divulgada através do gabinete de crise da prefeitura. Meu nome é Rafael Macário, tenho 32 anos, faixa preta de jiu-jitsu, treino há 18 anos. E assim como muitos de vocês, eu também não acreditava. E contraí o maior grau do coronavírus, que foi a falta de ar, onde eu fiquei hospitalizado por 14 dias. Dentro desses 14 dias, 4 eu fiquei apagado entre a vida e a morte, né? E hoje eu tô aqui e falo para vocês, aconteceu comigo. Fique em casa. Os clubes sociais estão no final da lista da possível liberação, segundo o cronograma que já foi esboçado pelo governo municipal, que chegou a anunciar 3 ondas de liberação. E esse fechamento dos clubes preocupa muita gente. Hoje, a repórter Paola Oliveira conversou com Fábio Costa Velho, vice-presidente do Comari, sobre essa situação. Olá, hoje nós vamos conversar com o presidente da Associação de Clubes e Entidades Recreativas aqui de Teresópolis, que é também vice-presidente do Clube Comari, é o Fábio Costa Velho. Tudo bem, Fábio? Boa tarde, Paola. Boa tarde, meu TV Diário. Prazer estar com você novamente aqui, para esclarecer as dúvidas de todos que tiverem. Fábio, como que anda a situação dos clubes nesse momento de isolamento, de rompimento das atividades? Paola, desde o decreto do prefeito, né, municipal, a gente teve que nos adequar, e foi um baque para todo mundo, para todos os clubes, mas entendemos o momento, né? Tem quase 2 meses, e o pessoal ainda está meio inseguro, achando que o clube não vai reabrir. Isso vai reabrir, isso é um tempo, isso é um momento que a gente está passando, e precisamos desse momento, precisamos dessa paralisação, né, para não poder disseminar mais a doença aí. E o clube é um lugar que prolifera, se deixar o clube é aberto, é um local que prolifera, porque ali tem o congressamento das famílias, todo mundo se reunindo e acaba proliferando. E os clubes na cidade, como você perguntou, estão bem complicados, né, Paulo? O Comari hoje está com uma inadimplência de 50%, né, da taxa de manutenção. A gente entende isso, é um momento realmente complicado, todos têm suas prioridades, né? O clube não é uma prioridade para muitos, para alguns pode até ser, mas para muitos não é uma prioridade, a gente entende isso. Mas o associado tem que entender também que é um patrimônio dele, né? Se ele estiver contribuindo ali da maneira que for determinado, que for conseguido pela diretoria, não só o Comari como os outros clubes, ele está prezando pelo seu patrimônio. A gente espera que isso passe rápido, né? Não só realmente o Comari como os outros clubes, que eu represento também, que a gente possa voltar aí, mas de maneira segura. Eu estive conversando com o presidente do clube do Várzea, e a Casa Espanhola, também a complicação lá está bem grande, também na inadimplência de 50%, mesmo com a redução da taxa de manutenção, todos fizeram, mas é um momento, como eu falei, que todos têm as suas prioridades. A gente espera que passe rápido isso aí, o comércio volte novamente, a economia volte a fluir para poder terminar logo essa pandemia e a gente poder voltar aos clubes normalmente como era antigamente. Então, a questão da mensalidade tem sido conversada entre os clubes também, né? Sim, o Clube Comari foi em média 32% de redução, né, agora para o mês de abril. O Várzea 35%, a Casa Espanhola também teve a sua redução, ele não me disse qual foi, mas teve redução também. Enfim, então a gente fez alguma... Como é que foi feita essa redução? Calculou desde o dia que fechou, né, até o próximo mês, 30 dias depois, o que deixou de se gastar, né, o que economizou no clube. E assim foi feito um cálculo e feita essa redução proporcional ao que foi deixado de gastar. E o quadro de funcionários de alguns clubes aqui da cidade, ele foi mantido ou alguns clubes tiveram que fazer a redução dos seus empregados? Até o momento todos foram mantidos, né, usando também o programa do governo. O Clube Comari também ele afastou os funcionários, né, de mais idade para preservá-los. Usou também o programa do governo, não saiu ainda, estamos em fase de terminar essa negociação com o governo, mas já estão também afastados. O Clube do Várzea também fez essa contrato com o governo
Enfim, a princípio ninguém foi mandado embora, até porque a gente não sabia quanto tempo seria esse problema. Ele está se estendendo, mas está conseguindo aí, com esses programas do governo, manter os funcionários ativos dentro do clube, por mais dificuldade que tenha, também são os nossos patrimônios, né? Que mantém o nosso clube sempre em dia. Então, é agora o momento de virar as costas e, né, fazer a demissão em massa. A gente está tentando ir de um lado e de outro, recuperar aí a nossa economia, dando isenção de mensalidade, reduzindo onde pode reduzir, para poder manter o salário do associado, manter o salário do empregado e também seu emprego. Você acredita, como a gente não tem uma previsão para reabertura, né, para voltar à rotina normalmente, você acredita que os clubes vão conseguir se manter desse modo que eles estão conseguindo, mantendo quadros de funcionários, por mais ou menos quanto tempo? É muito difícil responder, né? A gente espera que essa pandemia termine logo, né? Que a gente encontre também um meio termo, de repente conseguir abrir o clube mediante uma baixa nessa curva aí epidemiológica. Está muito complicado. A gente sabe que a cidade hoje está passando por um problema complicadíssimo. Não temos mais leitos, né? Isso é uma fase crítica que estamos passando. Agora, a abertura agora, com certeza, não é o ideal, né? Nem parcialmente, porque entendemos que o momento é crítico, né? A curva realmente está subindo e, como eu falei, sem leitos é muito complicado ter mais pessoas contaminadas. Então, a gente vai aguardar equalizar essa situação para podermos realmente pensar numa reabertura dos clubes. Fábio, muito obrigada pela sua participação aqui na Diário TV. Obrigado, Paulo. Obrigado a você. Que essa situação passe logo, né? É verdade, estamos aguardando. No início da tarde desta segunda-feira, o Corpo de Bombeiros foi acionado para um incêndio em residência no bairro da Quinta Lebrão. Imagens feitas pelo colega José Carlos Cacau Repórter, mostram o incêndio que destruiu esse imóvel na rua 7 de setembro, uma das principais vias do bairro Quinta Lebrão. Segundo apurado no local, apenas uma senhora que mora nesse imóvel estava na residência na hora que o fogo começou e não se feriu. Ela conseguiu sair da residência com a ajuda de vizinhos e os bombeiros foram acionados para fazer o controle das chamas, mas como a distância longa do quartel de Pimenteiras, o trânsito, que apesar de menos carros na rua, continua complicado, e o acesso dos grandes veículos dos bombeiros nas estreitas ruas da Quinta Lebrão, ela acabou perdendo grande parte dos bens que possuía, móveis, roupas e outros objetos. Está aí, rua 7 de setembro, na Quinta Lebrão. Se você puder ajudar de alguma maneira essa senhora que teve a residência destruída por um incêndio, faça a sua parte. Até o fechamento dessa edição não havia informação sobre o que causou esse fogo, que poderia inclusive ter atingido imóveis ao lado. E através da sua página na rede social Facebook, o prefeito Vinícius Clausen acabou de anunciar mais uma live para esta terça-feira, segundo o Gabinete de Crise, né? Bannerzinho do Gabinete de Crise, mas só lá na página do prefeito. Nesta terça-feira, dia 12, 7 da noite, live com o prefeito Vinícius Clausen e o doutor Ari, que é o vice. E do que chama a atenção nessa live, né? Não só a presença dos dois, que têm sido os únicos, aliás, que têm participado dessas transmissões ao vivo para esclarecer a situação do coronavírus no município, é o anúncio de novas medidas de combate à Covid-19. Segundo essa divulgação, já será anunciado amanhã o início desse projeto, desse segundo momento de medidas restritivas aí pelo lockdown, né? Visto o grande número de casos, 357 leitos todos ocupados, e amanhã o prefeito Vinícius Clausen e o vice, doutor Ari, anunciam quais serão essas primeiras medidas mais restritivas aí em Teresópolis para tentar diminuir essa propagação, a contaminação da Covid-19. Na publicação também é informado que serão tomadas realmente medidas drásticas, haverá fiscalização para ajudar a diminuir essa curva, mas esperamos que realmente a prefeitura cumpra as regras que ela mesma faz. Não adianta restringir e você passar na várzea e ter muita gente desrespeitando, usando praça, tomando sorvete na rua. Como toma sorvete de máscara? Curioso, né?
entre outros casos que vêm acontecendo na região central do município e, segundo informado pelo próprio secretário de Saúde, na entrevista aqui à Diário TV, acabam contribuindo para esse aumento do número de casos e para colocar Teresópolis lá no topo da lista das cidades da região serrana com o maior número de casos da Covid-19. Essas e outras informações você confere em nosso site netdiario.com.br. Lá você se inscreve, faz um cadastro e recebe a versão digital do Jornal Diário e também pode acompanhar o nosso trabalho nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Fechando esse boletim de hoje, mais algumas imagens bonitas. Um tipo de imagem que eu estou sentindo muita falta, que são as lavouras, a beleza do interior. No próximo fim de semana serão 2 meses que eu não pratico nenhum tipo de atividade física. Bicicleta, montanha, quem assiste aqui o Mochileiro, quem me acompanha, sabe como isso é importante para mim, mas seguindo essas regras eu não estou fazendo nada. E essas imagens, a beleza do interior, aí às vezes saio para pedalar, passo o dia todo no interior, aí é que eu estou sentindo falta, mas elas vão continuar lá. Quando tudo isso passar, eu vou voltar à minha atividade de passear de bicicleta, subir montanha e aproveitar o que Teresópolis tem de melhor.